Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que todos estejam assistindo, nos vendo, aqui no nosso programa que estamos iniciando, Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Façamos uma breve prece de abertura. Em primeiro lugar, agradecendo a espiritualidade superior pela bondade de ter me concedido mais um dia. Quiçá, todas as manhãs, pudéssemos fazer assim, ao levantar-nos, agradecer mais um dia pela bondade do Pai. Quantos se embrenharam no crime, na violência, na noite que passou? Quantos partiram desta terra? E eu estou aqui, orando por aqueles que ainda não entenderam a mensagem divina. Orando. E pedindo sempre que Deus os ilumine, para que eles acerte o caminho da virtude, o caminho da paz, o caminho do amor. E que assim seja. O trabalho que faremos hoje, estamos na presença da nossa irmã Ângela, um agradecimento especial ao irmão Vitinho, ao irmão Ângelo, ao pessoal da COM, que faz esse trabalho bonito conosco, né? Trabalhando então as gravações. Um abraço a todos eles. O homem com Jesus. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo, Filipenses 4.4. Com Jesus, ergue-se o homem da treva à luz, da inércia ao serviço, da ignorância à sabedoria, do instinto à razão, da força ao direito, do egoísmo à fraternidade, da tirania à compaixão, da violência ao entendimento, do ódio ao amor, da posse mentirosa à procura dos bens imperecíveis, da conquista sanguinolenta à renúncia edificante, da extorsão à justiça, da dureza à piedade, da palavra vazia ao verbo criador, da monstruosidade à beleza, do vício à virtude, do desequilíbrio à harmonia, da aflição ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Homem, meu irmão, alegremo-nos em plena luta redentora. Que píncaros da angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino, ao Cristo Jesus, que desceu e se humilhou por nós. Que bela lição, né? Sensacional. Irmã Ângela, o que encontraste no Evangelho correlato? Cumprimentando a todos que estão em casa, Deus abençoe, com muita saúde, muita paz nos lares, nos corações de cada um de vocês. Fica muito claro essa bela passagem, essa bela mensagem que Paulo colocou. Paulo, que foi um ser que sofreu imensamente, que mesmo na cadeia, antes de ser morto, escrevia as cartas, enviava a todas as igrejas, né? E sendo uma delas essa, pedindo para que se alegrassem no Cristo,
por todas essas maravilhas que Jesus proporciona na vida de cada ser, de cada homem, de cada um de nós. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá a transformação moral que cada um de nós necessita, no capítulo que se intitula O Homem de Bem. E a expressão o homem com Jesus, que é o texto de hoje, se refere justamente a essa transformação espiritual e moral, que cada indivíduo busca através da prática dos ensinamentos de Jesus, da prática, que é visto como modelo de perfeição humana e guia da evolução espiritual. Jesus, então, inspirando o homem a agir com amor, caridade e justiça, afastando-se do egoísmo e da ignorância, para alcançar a harmonia e a paz interior. Esse capítulo do Homem de Bem, no meu ponto de vista, nós tínhamos que ler ele todos os dias. Todos os dias. Tem muitos que dizem, mas alcançar cada dia um item desse. Cada dia um item. Porque é uma lição, é um capítulo que nos dá um direcionamento muito claro de como nós temos que agir no nosso dia a dia com as pessoas, conosco mesmo. Quem sabe a gente acorda com cada dia um item Deixar desse. já o Evangelho aberto nesse item e ler cada dia um pouquinho, né? Porque já começa assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Ele se interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta se não violou essa lei e se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. E aí tem muito mais coisa nesse capítulo, mas só esse trechinho aqui. Justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Imagina a gente começar a praticar isso aqui. Por que está primeiro justiça? Hein? Primeiro a justiça seja feita. Que eu possa buscar a justiça real. Não estou falando de justiça dos homens. A justiça divina. E aí eu vou automaticamente atrás do amor. E o amor é a caridade em ação. Justiça, amor e caridade, a primeira lei que o homem de bem deveria seguir. E aí nós vamos vendo, interpretando esse texto aqui do nosso irmão Paulo. Jesus como modelo de perfeição. Jesus, o mais perfeito modelo de ser humano que Deus ofereceu à humanidade com o objetivo de guiar o homem à terra da perfeição moral que ele pode almejar. Realmente, Jesus foi o ser mais evoluído que esteve entre nós. Esteve materialmente falando e está entre nós ainda. Né? Ainda continua entre nós. Vamos desmistificar, estou cortando a nossa irmã toda hora, esta figura que nós criamos no nosso imaginário, lá atrás, desde criança, né? Da figura de Jesus pregado na cruz. Quando a gente lembra de Jesus, lembra da igreja e ele está pregado numa cruz. Onde tu vais por aí, a cruz de Jesus e ele pregado nela. Não, gente, vamos desmistificar isso. Ele já ressurgiu, está entre nós, não nos abandonou, comanda o nosso planeta Terra com mãos amorosas e firmes, com amor exigente que todo pai deveria ter para com seu filho, porque ele é o nosso irmão maior, é o irmão mais velho, bem mais velho, com conhecimento específico, e veio para nos indicar: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sou a vida, e ele está em vida, porque a vida real é a vida espiritual.
A prática dessas virtudes que Jesus, os ensinamentos que Jesus nos deixou, ele vai moldar o homem de bem. Ele vai tornar cada ser mais justo, mais compreensivo, mais tolerante, mais benevolente. E aí, esse trabalho se começa onde? Dentro de mim? Sim, dentro de cada um de nós. Mas vamos falar de uma forma mais ampla. Dentro da nossa casa com os nossos filhos, com aqueles pequeninos que estão vindo ao mundo hoje, com aqueles que têm 2, 3, 4, 5 anos de idade, que estão ali começando a sua caminhada. Vão ser homens e mulheres de bem ou não, dependendo de como serão conduzidos. Sabemos que tem a evolução espiritual de cada um, todos nós somos espíritos, contudo, pais e mães assumiram esses espíritos e são responsáveis pela sua evolução também. Porque dentro do lar começa a educação moral. Os pais são os primeiros professores dos filhos. Não apenas para ensinar a falar, a caminhar, a se alimentar, a cuidar. Não, a lição moral, o ensinamento moral começa em casa, dentro do lar. É ali que vão se formar esses homens e mulheres de bem. Então nós temos que começar a ter essa consciência dentro de nós, enquanto pais, mães, avós, tios, família num todo, da importância de nós nos trabalharmos em nós, colocando em prática, nem que seja uma a uma essas virtudes, e auxiliar esses pequeninos, para que no futuro sejam grandes homens e grandes mulheres de bem. Já pensaram? No futuro nós termos grandes governantes, grandes juristas, grandes médicos, de todas as áreas de profissões, mas com essas virtudes em si, com a virtude da benevolência, da indulgência, da empatia. Como será este mundo então no futuro? Será maravilhoso. Porque esses seres não terão dentro de si a ganância, ambição, egoísmo. Eles vão ter virtudes realmente divinas que foram afloradas lá desde a sua infância. Então a importância de nós, enquanto família, ter isso na nossa mente, de trabalhar dentro do nosso lar, o homem de bem, dentro da nossa família, essas virtudes de Jesus. A transformação interior, né? Paulo fala sobre isso. Com Jesus, o ser humano se eleva das trevas para a luz, da inércia para o serviço, do egoísmo para a fraternidade. Ele se desprende das possessões materiais ilusórias e busca os bens imperecíveis. O que são esses bens imperecíveis? São os nossos bens espirituais, a nossa evolução moral e espiritual. O que nós vamos levar enquanto espíritos quando sairmos deste mundo? Quando deixarmos esse corpo aqui pesado para trás. O que nós vamos levar? Eu vou levar meu carro? Vou levar minha casa? Meu dinheiro, os milhões que eu tenho guardados na Suíça? Não, não vou levar nada disso. É eu e eu, meu espírito e só. O que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. É isso que eu vou levar junto comigo. Então vejam essa transformação interior. Por que com Jesus? Porque Ele é o nosso modelo. Ele nos deu um direcionamento de tudo que tem que ser feito para a nossa evolução. E nós hoje, em 2025, ainda estamos teimando em não colocar em prática. Ainda deixamos o nosso egoísmo e orgulho falar mais alto. O que vós acham, irmão? A lição que saiu hoje para nós é: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. E a gente anda meio sisudo, né? Meio sério. A gente passa na rua, não cumprimenta mais ninguém, parece que todo mundo é inimigo. E se você diz bom dia, as pessoas ainda te olham com cara feia. Esse cara está louco. Então é difícil, tá um mundo difícil.
Porque eu não estou alegre. Porque eu estou triste. Mas o que é isso? Regozijai-vos no Senhor. Alegremo-nos no Senhor. O Senhor Jesus. E vamos ser felizes dentro da possibilidade da felicidade de cada um. Com alegria, servir com alegria. Servir sorrindo, sorrindo para a vida. Vamos parar com a cara sisuda? Vamos parar da agressão mental, espiritual e física. Porque eu vou me encher dessa alegria do Mestre, glorificando o Senhor. Tão somente o Senhor eu glorifico, eu idolatro. Tão somente o Senhor, e o Senhor me traz toda essa alegria, essa felicidade, e que eu possa contagiar a todos aqueles que de mim se aproximarem, em nome do Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos. Todo trabalho deve ser feito dessa forma, seja ele o material, do teu trabalho que você ganha o teu pão de cada dia, você tem que fazer, como o Antônio falou agora, você tem que fazer com alegria. Agradecendo a Deus por você ter esse trabalho, trabalhar com alegria, mesmo que seja o trabalho mais difícil. Que você sabe, não, mas eu agradeço o Senhor e vou trabalhar, e chega lá e faz as coisas bem, feliz consigo mesmo. Não importa se o teu chefe está sisudo, se o teu colega de trabalho está lá cheio de rancor, você não pode entrar nessa sintonia. Isso vale em todos os lugares. No trabalho voluntário que nós fazemos, muito mais alegria ainda. Se eu sou trabalhador de uma sociedade espírita, eu tenho meu dia de trabalho, eu venho com alegria para aquele dia. Eu não venho ali já só me queixando. Não, eu tenho que vir com alegria. Porque eu venho não só para auxiliar, eu venho para ser auxiliado. Nós muito mais somos auxiliados quando ajudamos alguém. Quando vamos acolher alguém na rua, quando vamos conversar com o nosso familiar, vamos fazer isso com alegria no coração. O que é? Então eu tenho que estar sempre lá rindo? Não é isso. Você não precisa... Alguma vez, será que Jesus ficava sorrindo o tempo todo? Ele transmitia paz, calma, serenidade. Porque ele tinha isso dentro de si, no seu espírito. Quando nós conseguimos ter essas virtudes dentro de nós, sentimentos um pouco mais aflorados, de paz. Eu tenho paz no meu coração. Eu posso estar passando 1000 coisas, mas o meu coração está em paz. Porque eu tenho Jesus comigo. Porque eu tenho fé. Porque eu sei que há algo maior acima de mim que cuida de tudo e de todos. Porque eu sei que Deus não escreve por linhas tortas. Porque eu sei que Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Então, eu tenho paz no meu coração. Este momento que nós vamos passar de tribulação, vamos passar ainda, olha bem. Estamos passando, mas ainda vamos passar por muita coisa. Eu sempre falo, e falo em vários outros programas, estamos passando um momento de regeneração, de limpeza espiritual, e isso vai trazer turbulências. Mas o nosso coração tem que estar em paz. Eu estava lembrando agora, irmãos, que estão nos vendo e ouvindo, de uma pessoa, não é só uma, é muitas, que se queixam, que são cuidadores de familiares adoecidos ou idosos, e que não aguentam mais. Aí um dia eu perguntei para uma dessas pessoas: querias que fosse tu que estivesse a ser cuidada por eles? A pessoa se assustou. Lembrou que Deus tinha lhe dado saúde, energia, juventude, forças, exatamente para isso.
Exatamente para isso. Para cuidar desses seres que precisam desses cuidados neste momento. Então, a tudo, Paulo já dizia, dou graças. A tudo dai graças. Se eu posso estar cuidando de alguém, ninguém está me cuidando, porque eu estou cuidando de alguém. E Deus vai me dar energia, vai me dar saúde para eu continuar cuidando de alguém. E se aquele alguém se for, eu vou procurar outro alguém para cuidar. Já pensaram nisso? Se não, pensemos, todos nós. Para não nos queixarmos, porque estamos em Jesus, em alegria de servir. E como tem pessoas que se queixam assim, infelizmente, né? Essa parte de cuidados é algo bem delicado, né? Hoje dentro da nossa sociedade. Os filhos geralmente estão sempre atribulados, cheios de trabalho, mas aí nós esquecemos, enquanto os filhos, que aquele pai, aquela mãe cuidou de 10, 12, 5, 6. E os 5, 6 ou 10 não conseguem cuidar do pai e da mãe. Então é uma coisa que fica um pouco contraditório hoje. Na minha mente, como Ângela, né, eu tenho esse sentimento de que pai e mãe são coisas muito raras, que tem que ser muito cuidado, tem que se ter cuidado com eles. Como eu já não tenho mais o meu pai e a minha mãe junto de mim, partiram bem cedo, e eu não precisei ter um cuidado assim muito extremos, apenas com meu pai, que adoeceu antes de falecer, mas não aquela coisa longa, né? Então, às vezes eu sinto, puxa vida, eu queria ter o meu pai e a minha mãe ali para eu poder cuidar deles. E quando eu vejo pessoas que ficam se queixando, eu tenho que cuidar daquele idoso, puxa vida, você também vai ficar idosa, você também vai ficar idoso. E queira Deus, como diz o Antônio, que não precisa estar numa cama dependendo de outro. Nós nos queixamos de muitas coisas, falamos que temos problemas sérios. O que é um problema sério? Problema sério é você estar numa cama, como o Antônio falou, dependendo de alguém para te dar um copo d'água, para te lavar, para te alimentar, para te colocar no sol, para te tirar do sol. Isso sim é um problema. Mas as outras coisas são dificuldades que nós temos que enfrentar. E se nós temos Jesus no nosso coração, nós enfrentamos. E se nós temos Jesus no nosso coração, se nós temos esse amor desperto, divino dentro de nós, nós cuidamos sim, seja de quem for. Não precisa ser teu pai, tua mãe, pode ser um amigo, pode ser um conhecido, alguém que está precisando, um vizinho, um colega de trabalho, um familiar distante que precisa de auxílio. Quando nós despertamos Jesus dentro de nós, nós nos transformamos, como diz aqui na lição, da ignorância à sabedoria, do ódio ao amor. Nós despertamos da dureza para a piedade. Deixamos de ter aquele coração duro, endurecido, e nos tornamos seres piedosos. A piedade. Muito pouco se fala sobre piedade, né, irmão Antônio? Que é uma virtude muito divina. Uma piedade bem sentida. Né, já diz o nosso Evangelho. Ela eleva a nossa alma, traz cura para o nosso espírito, ela ilumina a vida das pessoas. Quando nós nos tornamos seres piedosos, nós pedimos piedade a Deus. Senhor, tende piedade de nós. Mas nós temos que desenvolver essa piedade conosco e para com o semelhante. Paulo nos dá uma lição interessante, né? Ele diz, e a lição de hoje é para que nós possamos rir mais, vamos dizer assim. Regozijemo-nos em plena luta redentora. Ó homem, meu irmão,
E ele diz mais: que píncaros de angelitude poderemos alcançar se nos consagrarmos realmente ao divino amigo que desceu e se humilhou por nós. Ele não precisava ter voltado para a terra. Ele não precisava. A Ângela pode dar as últimas considerações e fazer o encerramento? Jesus, o ser mais evoluído que esteve entre nós, veio até este mundo, como diz na lição, desceu, foi crucificado por nós e continua nos amando, como sempre nos amou antes da criação deste planeta. Então, que possamos ter paz no nosso coração e permitir que Jesus penetre na nossa alma, no nosso espírito. Então, neste momento, acalmando as nossas mentes, o nosso coração, tranquilizando os nossos pensamentos, sentimentos, emitindo energias de luz ao nosso planeta Terra, ao nosso Brasil, a este país da pátria do Evangelho do Cristo. Que as energias divinas envolvam todos os lugares desse imenso Brasil, trazendo a cada cantinho dele luminosidade, luz, energias de luz, de paz, de muita serenidade, acalmando os corações, asserenando os pensamentos, trazendo os bálsamos de cura às famílias em todos os lugares. Pai de divino amor, que teu manto de luz nos ilumine e nos ampare, nos dando coragem e perseverança para mudar a nós mesmos, e que possamos, mudando um pouquinho que seja, auxiliar na evolução nossa e de quem está ao nosso lado. Que o amor do Cristo ampare a todos, com muito amor no coração. Que assim seja.